Senhor, muito obrigado por mais um sábado maravilhoso, Senhor, que estamos na sua presença. Também obrigado, Senhor, por estarmos cada vez mais próximos, Senhor, de ver o Senhor. Abençoe a pessoa que vai nos passar a mensagem e a família dele, Senhor. Os proteja de todo o mal que está por vir, Senhor. Assim como todos que estão aqui nessa reunião e nas próximas reuniões também. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, nós iniciamos o estudo no sábado passado sobre a origem do pecado, né? Tratando-se acerca da rebelião de Lúcifer. E nós estamos estudando esse assunto agora. E esse assunto eu vou tentar detalhar mais, tá? Para ficar mais abrangente ainda, porque tem muita informação sobre essa questão. E nós estávamos no texto de Ezequiel, no capítulo 28, nós paramos no versículo 13, de Ezequiel, capítulo 28, tá? Logo no início do versículo 13, nós temos a seguinte informação, dizendo assim: estiveste no Éden, jardim de Deus. Eu queria detalhar um pouquinho sobre isso. Existe uma coisa muito interessante que o Espírito de Profecia menciona sobre o Éden, e eu queria mostrar isso para vocês, tá? O Éden já é conhecido por todos nós como um jardim que Deus havia plantado na Terra, né? Quando Deus criou o nosso planeta. Só que as escrituras aqui, em Ezequiel 28, versículo 13, nos informam que Satanás esteve neste jardim, neste lugar. E este lugar é um dos maiores mistérios relacionados aos universos da glória. Por quê? Porque o Espírito de Profecia menciona que é exatamente neste lugar que a ciência de Deus era transparecida ao conhecimento de seres celestiais. Ou seja, o Éden, na verdade, era uma escola que revelava tanto a ciência da criação quanto a redenção, o Evangelho. Nós, aqui na Terra, nós temos uma visão dividida sobre o Evangelho. Nós olhamos para as leis da natureza e nós achamos que o Evangelho não tem nada a ver com as leis da natureza. E nós separamos ciência do Evangelho. Mas no reino de Deus a história é diferente, tá? No reino de Deus, o Evangelho é a própria ciência manifestada. Então, isso significa que quando Deus havia criado os céus da glória com perfeição, e nós verificamos no sábado passado acerca da ordem dos anjos celestiais e da ocupação dos cargos que eles têm, suas funções, suas missões como seres perfeitos, nós vimos também acerca dos querubins, a ordem dos querubins. A ordem dos querubins se trata mais daqueles anjos que têm o maior conhecimento acerca da glória de Deus. Os querubins, na verdade, eles habitavam ou habitam no santuário celestial. E a atuação deles no santuário celestial é justamente revelar o conhecimento pleno acerca do Evangelho manifestado no Cordeiro que havia sido morto. E no Cordeiro morto é revelado a todos os seres celestiais as ciências de Deus, especialmente do que acontece conosco aqui na Terra, que nós estamos envolvidos com o pecado. Agora, no que diz respeito ao passado, na perfeição, antes do pecado se manifestar, que é justamente o que nós estamos estudando, a revelação do Jardim do Éden tratava-se acerca de se estudar e buscar conhecimento acerca da grandeza de Deus. Então, por exemplo, aqui no livro Educação, na página 21, é dito o seguinte: o livro da natureza, que estendia as suas lições vivas diante deles, ministrava uma fonte inesgotável de instrução e deleite. Em cada folha da floresta ou pedra das montanhas, em cada estrela brilhante na terra, no mar e no céu, estava escrito o nome de Deus. Tanto com a criação animada como com a inanimada, ou seja, com a folha, a flor e a árvore, e com todos os viventes, desde o leviatã das águas, até o animálculo, em um raio de luz, entretinham os habitantes do Éden conversa, coligindo de cada um o segredo de seu viver.
A glória de Deus nos céus, os incontáveis mundos nas suas sistemáticas revoluções, o equilíbrio das grossas nuvens, os mistérios da luz e do som, do dia e da noite. Tudo era objeto para estudo aos alunos da primeira escola terrestre. Aqui, eu li esse texto, lógico que esse texto aqui se refere ao Jardim do Éden, já estando aqui na Terra. Mas esse texto, ele detalha bem acerca do que representava o Jardim do Éden. E quando a Bíblia nos informa que Lúcifer esteve no Jardim do Éden, isso já apontava ao fato de que Lúcifer estudou as leis da natureza, tá? Ele desenvolveu um conhecimento muito grande acerca de Deus. No livro Grande Conflito também é nos dada essa informação, na página 589. Ela diz aqui, Satanás também opera por meio dos elementos a fim de enceleirar sua messe de almas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto o permite Deus. Então, este estudo que Satanás desenvolveu na natureza, que ela abrange também uma palavra escrita aqui, laboratórios, nos dá uma implicação direta de que Satanás realizava até experiências com aquilo que ele estudava. Porque a palavra laboratório é um local onde se aplica experiências científicas, analisando as características das leis naturais e a sua aplicabilidade funcional na sua existência, no plano da criação. Então, neste caso, Satanás também desenvolvia este conhecimento e o experimentava profundamente. No seu conhecimento que ele desenvolveu acerca da grandeza de Deus e de sua glória, quando ele esteve no Éden, no verso 14, nos é revelado que ele era o querubim. E a Bíblia diz que ele era ungido para cobrir. Então, ele não era apenas querubim, mas ele também era ungido. E o fato de ele ser ungido tem uma aplicação muito maior do que a gente pensa ou imagina. Porque a palavra unção, literalmente, significa união, unidade, ou untar, unir-se. E nesse caso, Satanás, ele trabalhava unido à glória de Deus, ao trono da majestade. Então, ele era um dos pouquíssimos seres, provavelmente ele era o único, bem provável, que estudava diretamente a glória de Deus, relacionada às leis da natureza e o governo das ciências. E, nesse caso, ele tinha o entendimento de saber revelar aos anjos celestiais este conhecimento. E ele, como a Bíblia diz no versículo 12, que ele era o selo da medida, então ele sabia transmitir com medida, com prudência, com inteligência, com didática, o conhecimento da grandeza de Deus, em tudo o que os seres celestiais gostariam de aprender e viver. Satanás, ele era considerado o portador deste conhecimento, desta luz. A Bíblia diz que ele servia para cobrir. Essa cobertura que ele realizava tem um sentido de conservar. Então, ele conservava um grande conhecimento acerca de Deus. Quando nós examinamos o santuário terrestre, nós temos dentro do santuário terrestre muitas peças. E uma dessas peças você vai encontrar, por exemplo, a Arca da Aliança, onde você tem ali duas estátuas de dois anjos com suas asas estendidas, olhando para dentro de uma caixa, que seria a Arca da Aliança, onde era guardada a lei de Deus. E isso no trabalho dos judeus, no serviço do santuário terrestre, no tempo do judaísmo, né? No Antigo Testamento. Então, quando eles fizeram esse símbolo tinha uma lição para ser dada para os israelitas. A lição era de que a lei de Deus escrita era a total a atenção dos anjos em examinar, em perscrutar o conhecimento acerca de Deus. E aqui, no caso da história de Lúcifer, relacionada a um passado em que o pecado ainda não existia,
Satanás, com o trabalho que ele realizava como querubim, ele tinha a função de desvendar esses mistérios e conservar esse conhecimento como um tesouro. Ele era como se fosse um guardião que protegesse os segredos da divindade. E nessa proteção que ele exercia, ele era muito respeitado, muito amado pelos anjos celestiais. Aqui no livro O Grande Conflito, na página 494, ela dá uma informação interessante acerca deste detalhe. Ela diz o seguinte aqui. Lúcifer poderia ter permanecido no favor de Deus, ser amado e honrado por toda a hoste angélica, exercendo suas nobres faculdades, a fim de abençoar outros a glorificar o seu Criador. Então, neste detalhe que ela nos informa, ele mostra aqui que ele era muito amado pelos anjos e era muito respeitado, muito reverenciado pelo conhecimento que ele tinha acerca de Deus. O que a gente precisa ter em mente é que Satanás, ele tinha a mesma visão, a mesma percepção que um cientista tem hoje no mundo, na Terra. E isso era necessário, por quê? Porque era dessa maneira que a glória de Deus era compreendida pelos anjos celestiais, especialmente entre os querubins. E Lúcifer, ele tinha esse conhecimento, um conhecimento muito grande acerca de Deus. A palavra Lúcifer vem do latim, que significa portador de luz. Mas, na realidade, Lúcifer, no latim, não existe, porque é uma palavra de origem latina. O que nós sabemos é que a Bíblia, em hebraico, o chama de filho da alva. E filho da alva significa filho da estrela da manhã, ou a própria estrela da manhã. E isso representaria o fato de que ele teria uma representatividade maior acerca da glória de Deus. Ele era um ser que poderia mais refletir a glória de Deus e mais ser compreendido pelos anjos acerca de Deus. Então, Satanás ele sabia muito bem o que deveria ensinar, o que deveria revelar de acordo com as necessidades sociais dos seres daquela época. No versículo 14 é dito que "E te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas." O monte santo de Deus é o santuário celestial, tá? Então, ele habitava no santuário celestial. Aqui no livro dos Salmos, no capítulo 20, nos versículos 1 e 2, nos é informado o seguinte: "O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário, e te sustenha desde Sião." Aqui é só para mostrar para vocês que o Monte Sião, conhecido entre os judeus no passado, onde ficava justamente a cidade de Jerusalém, e ali dentro da cidade havia o santuário, aqui era revelado que no passado o santuário celestial também ficava sobre um monte, que é chamado o Monte Santo de Deus. E aqui nos mostra, já nos prova, que o santuário celestial era exatamente este lugar, o lugar em que havia pedras afogueadas. O que significa pedras afogueadas? As pedras afogueadas representariam o quê? Representaria o local mais glorioso, que é o chamado local do Shekinah, a presença viva de Deus. E por que a Bíblia detalha como pedras? Acontece que as pedras, que são os cristais, elas têm uma informação, uma identidade muito importante relacionado à perfeição, à grandeza de Deus. E esta relação que existe aplica-se ao fato de que as pedras ou os cristais possuem uma molécula estruturalizada muito resistente a qualquer tipo de desgaste físico. E isso quer dizer que qualquer tipo de cristal possui uma energia muito grande.
muito poderosa mesmo, concentrada nele. E isso nós, aqui na Terra, foi descoberto pelos cientistas debaixo do pecado. Agora, vocês imaginem o que isso não representaria na perfeição, no reino da glória. Então, isso significa que o local onde Lúcifer habitava era um local eterno, era um local onde a perfeição era absolutamente visível, coisa que nossa mente não consegue compreender. Por isso que há detalhes aqui colocados no texto bíblico, como se essas pedras estivessem em chamas, em fogo ardente. Mas o interessante é que as pedras, mesmo queimando, elas não se derretiam, né? Como acontece com o magma das rochas vulcânicas, que são derretidas devido ao calor intenso das profundezas do interior da Terra. E nesse caso, isso não acontecia no local onde Lúcifer habitava. Este local, que é o Shekinah, é justamente o lugar santíssimo da glória. Quando é dito sobre pedras afogueadas, a gente precisa entender de uma forma mais ampla ainda, dando a impressão do seguinte: o fato de que um cristal, uma pedra, possui alta resistibilidade ao desgaste devido ao relativismo do tempo, isso quer dizer que onde Deus habitava era um local onde nenhum lugar criado poderia ser comparado ao local onde Deus estava, relacionado ao seu trono da glória. Era um local onde somente a onipresença poderia se manifestar. No caso de Lúcifer, por ser um anjo querubim e ser um anjo criado, ele estava neste local, ele era ungido para estar neste local, justamente para o desvendamento dos mistérios da glória, envolvidos com a Trindade, envolvidos com a pessoa de Deus. E isso acontecia, e Lúcifer não se prejudicava por causa dessa glória, justamente por causa de uma mediação que estava sobre Lúcifer. E essa mediação era exatamente a unção que Lúcifer havia recebido. Essa unção, que significa união, unidade, ou um ato de untar, juntar, tinha uma aplicação de estar ele unido à glória do Eterno. E isso só era possível por causa da mediação da segunda pessoa da divindade, que é Jesus Cristo, tá? E isso estaria envolvido também com a condição de existência. Lúcifer poderia estar neste local como um sacerdote, vamos dizer assim, como um cientista, em que pudesse desvendar mistérios da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus, né? Justamente mediante essas pedras, que é a localização, o lugar onde a glória de Deus se manifestaria. O interessante é que a gente precisa entender que este lugar não é um lugar comum, é um lugar criado que Deus estabeleceu, certamente, mas ele seria um local muito mais sagrado do que qualquer outro local criado em todos os céus da glória. Por quê? Porque nesta região é que estaria ali envolvida a habitação de Deus, a majestade do sublime, o excelso da glória. E neste local, por haver essas pedras, é que nos ajuda a compreender como que as coisas para Lúcifer, os mistérios da glória para Lúcifer eram revelados. Como que Lúcifer podia adquirir estes conhecimentos tão profundos, né, acerca de Deus? Justamente por causa dessas pedras, porque essas pedras nos dão a informação de que não era um local idêntico aos locais criados. Este local era um local especial da glória de Deus, um local extremamente sublime, em que somente os concílios do Eterno é que poderiam participar, ou seja, somente a Trindade. E Lúcifer era apenas o portador das informações dos concílios divinos, dos mistérios da glória, para ele passar este conhecimento a todos os seres celestiais dos céus da glória. Então, ele habitava neste local justamente como um informador, um porta-voz. E ele podia não só passar a informação, mas ele podia explicar, ensinar os desígnios de Deus acerca dos mistérios envolvidos sobre o plano da criação, sobre toda a existência dos próprios seres que habitavam
naquele local, na eternidade. Por isso que no versículo 15 é dito que ele era perfeito. Lúcifer, ele era perfeito. E essa perfeição em Lúcifer, nós temos que compreender em dois princípios. Primeiro, o princípio de que ele era perfeito em igualdade com Deus por causa da mediação de Jesus Cristo, que era o mediador da condição de existência de todos os seres. Em segundo lugar, porque Lúcifer, nele mesmo não havia iniquidade. Apesar de ele ser um ser inferior, né, porque todos os seres criados eram seres inferiores, Lúcifer, ele não tinha nenhuma intencionalidade para algo que fosse contrário ao governo de Deus. Na mente de Lúcifer não existia nenhum tipo de desvio para o mal, nenhum tipo de tendência para ao desgoverno de Deus, ou para imaginar que aquilo tudo que ele via, que era maravilhosamente glorioso, e que as verdades eternas eram ali para ele apresentadas, não havia nenhum tipo de intenção dele em que ele pudesse desacreditar ou colocar aquilo como dúvida para tentar defender seus anseios, seus interesses. O egoísmo em Lúcifer não existia, a inveja não existia, pensamentos que se desse a entender de que Deus pudesse estar enganando todos eles não existia. Acreditava-se apenas de que Deus era verdadeiro, de que ele era a verdade absoluta e que tudo que era ensinado por Lúcifer, passado a Lúcifer, era verdadeiro, era a própria verdade estabelecida. A Bíblia fala que ele era perfeito. O verbo aqui, perfeito eras, esse verbo no hebraico não existe, tanto é que se você observar bem, ele está em itálico na tradução em português. É claro que nem todas as versões da Bíblia existe essa frase itálica, né? Esse destaque em itálico. Isso depende muito da edição, da publicação que a pessoa compra do livro da Bíblia. Mas, por exemplo, aqui na minha tradução, o termo eras, o verbo mais que perfeito, né? Um verbo muito mais que perfeito do passado, de um passado muito maior, muito mais distante, é dito que ele era perfeito. Então, essa perfeição de Lúcifer realmente destacava-se como uma pureza que para nós nos é desconhecida. Nós não temos noção nenhuma do que seja realmente a perfeição, a pureza no coração de um ser criado. Aí também é dito que ele era perfeito nos teus caminhos. Os caminhos de Lúcifer, tudo o que ele planejava, realizava, eram caminhos perfeitos. Tudo o que ele estudava e examinava, tudo aquilo que ele olhava, contemplava, era caracterizado com perfeição. Ele não imaginava que poderia haver uma distorção de toda aquela realidade. Ele não compreendia isso, isso não existia nos pensamentos de Lúcifer. De fato, ele era perfeito mesmo. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A iniquidade se manifestou em Lúcifer a partir de princípios e de fundamentos que ele mesmo decidiu optar em começar a pensar. Então, vamos entender bem isso. O que acontece é que, como nós vimos aqui, Lúcifer, ele era um estudioso das leis da natureza. Ele compreendia a grandeza de Deus. O que ocorre é que ele, ao examinar todas as coisas criadas, ele não conseguia entender com perfeição tudo o que estava aos olhos dele de maneira aberta e de maneira a explicar para ele a grandeza de Deus. Nem tudo, porque ele dependia realmente da direção do Espírito Santo para a compreensão das coisas naturais. Porque o Espírito Santo, como a terceira pessoa da divindade, ele era o instrutor, o aconselhador, o orientador, aquele que podia ajudar a todos os seres celestiais compreenderem melhor acerca da mediação de Cristo, que era a segunda pessoa da divindade. E, nesse princípio, Lúcifer sempre dependia da direção do Espírito de Deus, mesmo em suas pesquisas, em seus exames e estudos que ele mesmo realizava no seu particular.
E no seu desenvolvimento de conhecimento em torno disso, ele começou a observar, por exemplo, os átomos. Aqui no Patriarcas, como que eu sei que Lúcifer examinava os átomos? Bom, acontece que existe uma informação interessante quando ele começou a revelar a sua rebelião contra Deus. É dito o seguinte: deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Ela diz o seguinte aqui. É que é uma informação pequenina que ela diz aqui, por isso que eu estou procurando, tá? Mas eu vou achar aqui para vocês, só um minutinho. Aqui ela diz assim, ó. Ao mesmo tempo em que, de sua parte, pretendia uma perfeita fidelidade para com Deus, insistia que modificações na ordem e leis do céu eram necessárias para a estabilidade do governo divino. Satanás, ele, ao estudar as leis da natureza, ele criticou as leis que governavam toda a ciência de Deus. Ele questionou e ele considerou que esta ordem de coisas deveriam ser modificadas. E modificar estas leis estaria justamente relacionado com os átomos, porque os átomos são neles que se encontram os fundamentos da matéria, da existência. Os cientistas têm comprovado isso durante todo o século XX, eles comprovaram acerca disso, né? E que as leis que mantêm o universo estável, elas se encontram exatamente nos princípios dos átomos. Então, por exemplo, o que nós enxergamos nos átomos? Nós enxergamos os prótons e os elétrons. Nós vimos isso nos estudos anteriores, que os prótons que possuem cargas positivas e os elétrons que possuem cargas negativas, elas são, na verdade, como se funcionassem como forma de uma balança, em que mantivesse o equilíbrio e a estabilidade de tudo o que existe no universo, sob a criação de Deus. E ele questionava exatamente este equilíbrio, que era o que caracterizava a justiça e a misericórdia de Deus. Então, Lúcifer questionava acerca da justiça e da misericórdia de Deus como os dois fundamentos dos princípios vitais da existência. Ele achava que estas coisas deveriam ser modificadas. E o questionamento de Lúcifer é que ele achava que estas coisas estavam se dependendo mutuamente, e essa dependência, para ele, era escravidão. Ele considerava como escravidão, partículas se dependerem umas das outras, para que pudessem ser mantidas a existência de qualquer tipo de matéria. Então ele questionava a justiça e a misericórdia de Deus, se realmente havia liberdade entre os seres criados, se os seres podiam realmente ter a liberdade de ter sua própria iniciativa, de criarem seus próprios anseios, seus interesses pessoais, se realmente estaria certo o governo de Deus em administrar, em organizar e governar a mente dos seres celestiais. Ele questionava exatamente isso. Então ele começou a interpretar de modo errado acerca das leis da matéria, quando ele começou a observar o comportamento dos átomos, que seria o fundamento da existência. Nesse questionamento de Lúcifer, ele também questionou se Deus realmente poderia ser o Criador. Ele começou a imaginar, a acreditar que ele poderia ter vindo a existir por ele mesmo, porque todos acreditavam de que Lúcifer havia sido criado por Deus, como também todos os anjos celestiais haviam sido criados por Deus. E todos consideravam Deus como Criador, como a fonte da criação de todas as coisas. Isso era uma coisa natural, era normal entre os anjos celestiais acreditarem dessa forma.
Só que Lúcifer ele começou a colocar em dúvida isso aí. Será que realmente Deus realmente me criou? Será que, e se eu disser que eu me criei por mim mesmo? Porque, veja bem, quem seria a minha testemunha de que alguém me criou? Então, ele queria provas disso. Se Deus realmente havia criado ele, quem seria a testemunha de que pudesse dizer, olha, eu vi Deus criar você? E por que ele questionou isso? Porque ele observava que todos os seres celestiais haviam sido criados por Deus. E nessa criação que Deus havia estabelecido, não existia nenhuma testemunha que pudesse testificar que de fato Deus era o Criador. Agora, existia uma coisa, as próprias leis da natureza informavam para Lúcifer que Deus era o Criador. A natureza era a própria testemunha de seu Criador. Mas Lúcifer não considerava mais aquilo. Ele achava que as leis da natureza, como ele estava lendo, entendendo de que ela testificava acerca de Deus, ele começou a imaginar que essa leitura dele pudesse estar errada. Ele começou a criticar acerca da grandeza de Deus. Então, ele começou a imaginar no seu próprio pensamento, no seu próprio coração, a ideia de que não foi Deus quem criou tudo isso, e que tudo veio a existir por si mesmo. E se Deus não criou nada, então o próprio Deus que veio a existir também se autocriou. E nós sabemos de que Deus é um ser incriado. Deus é um ser que nunca foi criado. Existe um texto no Patriarcas e Profetas que nos informa que as origens, como Deus criou todas as coisas, é tão misteriosa quanto a própria existência de Deus. E isso para Lúcifer era incabível. Ele não aceitava essas informações. Então, ele decididamente começou a imaginar de que ele poderia ser um ser autoindependente, um ser que não dependesse de ter sido criado por ninguém, porque ele seria ele mesmo a sua própria criação pessoal, individual. E nesse autoquestionamento, ele considerou isso como um segredo para o seu espírito, porque ele não queria revelar isso de forma aberta aos anjos, porque ele seria zombado e criticado. Ele seria um motivo de chacota para os seres celestiais, uma vez que era óbvio ali a todos o fato de que Deus havia sido o criador de tudo. O próprio Deus manifestava a sua glória, e a glória revelada em Deus era clara para os anjos, para os seres criados, de que ele era o Criador. Mas Lúcifer questionava isso, porque ele via que não havia necessidade das partículas trabalharem de forma mútua, se dependerem umas das outras, porque ele considerava aquilo não como um equilíbrio da natureza, mas ele considerava aquilo como escravidão, escravidão de existência. Então, a justiça dependia da misericórdia, a misericórdia dependia da justiça, e essa dependência mútua, para ele, era escravidão. Então, ele considerava que todos os seres que estavam ali eram escravos de Deus. Eles não podiam ser livres para tomarem sua própria iniciativa e agirem por si mesmos. Então, todos esses pensamentos de Lúcifer começaram a se desdobrar, a se desenvolver na mente dele. Mas ele não revelava isso de forma aberta, porque ele sabia que não seria aceito, que ele seria muito criticado, seria questionado e passaria vergonha. E, nesse caso, ele procurou guardar para si. O interessante é que essa forma de pensar de Lúcifer, da questão da autoexistência, das coisas virem a existir por si mesmas, ela só foi revelada no nosso mundo mais ou menos no século XIX. Em 1840 em diante, mais ou menos 1830, 1840 em diante, meados do século XIX, em que as universidades começaram a terem uma visão diferente acerca da criação. Até ali acreditava-se que Deus era o Criador, mas muitos cientistas começaram a imaginar que se não poderia haver uma outra teoria que pudesse explicar a origem de todas as coisas. Foi por isso que insurgiu-se a ideia da geração espontânea. A teoria da geração espontânea, ela começou a nascer no meio científico somente em meados do século XIX. E essa teoria da geração espontânea, ela explicava que todas as coisas vieram a existir por si mesmas, e não que alguém tivesse interferido ou criado essas coisas. Interessante que nas Escrituras Sagradas, como prova de que Lúcifer já pensava dessa forma, nós podemos encontrar exatamente essa ideia no livro de Salmos, no capítulo 100. Então, no livro de Salmos,
No capítulo 100, que é uma exaltação a Deus, feita pelo salmista, um salmo de louvor, é dito o seguinte, no versículo 3: Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e não a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas de seu pasto. Então, aqui já era entendido pelos antigos essa provável ideia de que a natureza pudesse ter vindo a existir por si mesma. E isso não veio desses homens antigos, essa ideia. Essa ideia, ela veio de Lúcifer, quando ele examinou as leis da natureza e começou a ter suas próprias conclusões particulares. Mas isso não foi assim, de repente. Foi algo que foi, aos poucos, tendo ele entendimento. Lúcifer, ao estudar as leis da natureza, ele começou a tomar interpretações por ele mesmo, a ler a natureza da sua forma. Ele não mais quis a guia do Espírito Santo para dirigi-lo neste conhecimento. Então, exatamente aí, ele tomou a iniciativa de começar a examinar as leis da natureza, não sob o foco para a divindade, ou como causa a divindade, mas sim como causa, como possível causa, a existência própria, o surgimento de si mesmo, de não ter havido necessidade de alguém ter criado ou interferido sua existência. Nesse particular, Lúcifer começou a estudar e a se aprofundar, e ele não acreditava que era necessário a presença de um mediador que pudesse constituir a base para a existência de todas as coisas. E ele, como prova forte de seu pensamento, ele acreditava que ninguém poderia ser testemunha de ele ter sido criado por Deus. O interessante é que no livro do Apocalipse, no capítulo 3, é revelada a testemunha que poderia provar para Lúcifer de que ele mesmo viu Lúcifer ter sido criado. E essa testemunha está aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, esta testemunha fiel, ela seria a testemunha dos atos de criação provenientes de Deus. Essa testemunha é que daria cabal fundamento para provar que foi ele, de fato, o Criador de todas as coisas. E essa testemunha é Jesus Cristo, a segunda pessoa da divindade. Por isso que aqui no livro do Patriarcas, na página 36, nos é dito o seguinte: o Rei do Universo convocou os exércitos celestiais perante ele, para, em sua presença, apresentar a verdadeira posição de seu filho e mostrar a relação que este mantinha para com todos os seres criados. O Filho de Deus partilhava do trono do Pai e a glória do ser eterno, existente por si mesmo. Rodeava a ambos. Em redor do trono reuniam-se os santos anjos, em uma multidão vasta e inumerável. Milhões de milhões, milhares de milhares. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Estando os mais exaltados anjos como ministros e súditos, a regozijar-se na luz que da presença da divindade caía sobre eles. Então, Deus convocou todas as hostes celestiais para apresentar a verdadeira posição de seu Filho, Jesus Cristo, que seria representado na segunda pessoa da divindade, justamente porque Deus já sabia que Lúcifer, em seu coração, em seu íntimo, estava começando a se posicionar contra Deus. Os anjos celestiais, eles não sabiam que isso estava acontecendo com Lúcifer, mas Deus sabia. Então, em sua onisciência, Deus aproveitou a oportunidade
para mostrar aos anjos celestiais quem seria Jesus Cristo e por que Jesus Cristo existia. Porque é que ele tinha a missão de intermediar na criação de todas as coisas. Qual a necessidade da segunda pessoa da divindade? E isso foi necessário para que Lúcifer fosse corrigido de seus atos de inveja para com a segunda pessoa da divindade. Porque Lúcifer percebia que somente a segunda pessoa da divindade podia partilhar dos concílios da glória. E Lúcifer, mesmo habitando ali no meio das pedras afogueadas, que era o local santíssimo do Shekinah, ele mesmo ali, estando ele presente, ele não podia participar das reuniões de concílio secreto da divindade. Ele ficava sempre do lado de fora. Então, neste conceito, ele questionava também a existência desse mediador. Por que ele podia e ele não? Então, Satanás considerava o mediador como um ser criado comum. Ele não imaginava claramente de que Cristo pudesse ser o fundador e criador de todas as coisas. Só que nesta convocação de Deus aos anjos celestiais, Deus esclareceu a verdadeira posição de Jesus. E quando Deus revelou, Lúcifer entendeu, caiu em si, de que, na verdade, Jesus era a segunda pessoa da divindade. Era e é o participante da Trindade, da divina glória. E essa compreensão que Lúcifer teve, fez com que Lúcifer começasse a tomar decisões mais profundas acerca do caminho que ele havia decidido tomar. Aqui é dito o seguinte: o Filho de Deus executara a vontade do Pai na criação de todos os exércitos do céu. E a ele, bem como a Deus, eram devidas as homenagens e fidelidade daqueles. Cristo ia ainda exercer o poder divino na criação da terra e de seus habitantes. Vejam que o nosso universo ainda não tinha sido criado ainda, quando aconteceu essa rebelião. Em tudo isto, porém, não procuraria poder ou exaltação para si mesmo, contrários ao plano de Deus, mas exaltaria a glória do Pai e executaria seus propósitos de beneficência e amor. O resultado disso foi que os anjos alegremente reconheceram a supremacia de Cristo. Vejam que os anjos, isso ainda não era muito claro, só que a partir daqui começou a ficar bem claro a supremacia de Cristo, e prostrando-se diante dele, extravasaram seu amor e adoração. Lúcifer curvou-se com eles, mas em seu coração havia um conflito estranho, violento. Vejam que Lúcifer ainda não havia revelado este conflito estranho, este posicionamento estranho que estava no coração dele. Aquilo estava perturbando o espírito dele. A verdade, a justiça e a lealdade estavam a lutar com a inveja e o ciúme. A influência dos santos anjos pareceu por algum tempo levá-lo com eles. Ao acenderem os cânticos de louvores em melodiosos acordes, avolumados por milhares de alegres vozes, o espírito do mal pareceu subjugado. Indizível amor fazia fremir todo o seu ser. Em concerto com os adoradores destituídos de pecado, expandia-se-lhe a alma, em amor para com o Pai e o Filho. De novo, porém, achou-se repleto de orgulho por sua própria glória. Voltou-lhe o desejo de supremacia e uma vez mais condescendeu com a inveja de Cristo. A inveja que Satanás teve de Cristo é que foi, na verdade, o despertar de revelar aos anjos as suas verdadeiras intenções, o seu verdadeiro caráter. Porque até então ele ocultava isso, por questionar certas coisas acerca do governo de Deus e da criação de todas as coisas. Mas a inveja é que começou a despertar nele uma outra situação, um outro estado de espírito. Ele começou a revelar-se mais como rebelador, como aquele que iria se posicionar contra Deus. Justamente por causa de orgulho mesmo. Aqui nas Escrituras, continuando o texto de Ezequiel, é dito o seguinte no versículo 16: na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei
profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Vamos analisar bem este texto do versículo 16. Aqui é dito que na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. O que representaria esta multiplicação do comércio? Bom, em primeiro lugar, nós temos que nos lembrar que este evento aqui da história de Lúcifer e de sua rebelião contra Deus estaria relacionado justamente com o rei de Tiro, porque o rei de Tiro, como eu havia explicado para vocês, ele era rei de uma das nações mais poderosas da terra, tá? E justamente neste reino, ele se engrandecia. Por quê? Porque ele sabia habilmente comercializar com as outras nações. Então, como é dito aqui, na multiplicação do seu comércio, pecaste. Então, isso significava, né, que se encheu o coração dele de violência e ele pecou. Aqui, literalmente, na história, representava que o rei de Tiro, o fato de ele ter planejado diversas formas de negociar, diversas maneiras de comercializar as riquezas que ele possuía de seu reino com as outras nações e contribuir para que as outras nações dependessem dele, é que fez ele se tornar mais hábil em sua malícia, em intencionalidade de tentar dominar outros povos. Então, ele tinha realmente uma intenção de governar e fazer com que as outras nações dependessem dele, por causa da sua inteligência hábil em manter um ótimo relacionamento comercial. Este é um fato histórico. E, nesse caso, ele se achou como Deus. Ele se colocou como Deus, como autossuficiente. E isso relacionado ao rei de Tiro. Agora, veja, na questão de Lúcifer, a coisa muda um pouco. Por quê? Porque aqui está dizendo que no coração dele houve a multiplicação do comércio. Ora, Lúcifer não fez comércio no céu, não havia produtos para ele vender. Então, o que significava este comércio aqui na mente de Lúcifer? Acontece que o comércio aqui apresentado na mente de Lúcifer estaria relacionado à sua própria existência particular. Uma vez que ele havia chegado à conclusão de que todas as coisas pudessem ter passado a existir por si mesmas, e não por ter havido uma intervenção de um Criador, ele já considerava Deus como mentiroso, como enganador. Então, ele ficava admirado com o fato de que Deus era muito poderoso, muito glorioso em relação a todos os outros seres criados. Então, ele começou a questionar a sua própria existência, ou a negociar sua existência. De que forma? Ele queria entender por que é que ele veio a existir. Será que ele possuía algum mérito especial? Será que ele tinha algum valor para poder vir a existir? E se ele tinha, que valor era esse? Será que esse valor era de igualdade com Deus, uma vez que ele acreditava de que ele era igual a Deus? Então, nesse ato de dar valores à sua existência pessoal, ele estaria aí negociando, como se fosse um comerciante, o produto que era ele mesmo. Ele estava negociando sua própria existência, em procurar saber quais os méritos envolvidos para que ele pudesse existir, sendo que ele era tão importante assim para a ordem celestial. E outra coisa, o fato de ele ser o único a ocupar um cargo tão elevado, como de um querubim ungido e cobridor dos segredos de Deus. Então, ele chegou à conclusão de que ele poderia ser igual a Deus. Ele poderia ser igual a Deus, por que não? Então, ele colocou isso na multiplicação de seus pensamentos em torno da negociação do seu próprio ser, de sua própria existência, como se fosse um produto a ser vendido, a ser dado valor devido para que ele pudesse ser considerado ou chamado até de Deus. Ele colocou essa situação como se pudesse igualar-se com a grandeza de Deus e quem sabe ser até superior a Deus. Então foi a partir daí que ele tomou uma posição de ser inimigo de Deus. Por isso que a palavra, o nome Satanás, significa inimigo, adversário. E a palavra diabo significa aquele que divide, aquele que cria divisões, facções, aquele que estabelece confusão. Ele não promove união.
mas ele promove divisão. Ele tem um espírito separatista. Ele só quer dividir as coisas do jeito dele. Ele acha que todos têm o sua devida razão de existir. Então, ele se posicionou numa situação em que ele queria dar razão a todos, ao mesmo tempo que ele queria roubar de todos a razão e tomá-la para si e governar sobre todos. Era este o espírito de Lúcifer. Era este o espírito de Satanás. Era este o espírito de posicionar-se contra Deus. Diante dessa situação, Lúcifer desenvolveu a comercialização de seu próprio ser. Ele tinha certeza de que era uma pessoa de valor e que ele tinha valores até superiores a Deus e que ele poderia se contrapor a Deus e que ele, a partir daí, sentiu extrema inveja de Jesus, porque ele queria estar participando da glória, porque ele se achava ser igual a Jesus, igual ao próprio Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele pecou. No verso 16. Por isso que Deus o lançou profanado. Profanado significa o quê? Significa que ele foi desmascarado. Ele foi lançado fora do santuário celestial. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Satanás não tinha mais acesso ao santuário celestial. Ele foi expulso pela ordem dos anjos querubins, justamente numa rebelião que a gente vai ver no próximo sábado, com maiores detalhes, como foi essa batalha, como foi essa luta, tá? Essa luta, só para vocês terem uma ideia, ela não foi uma luta apenas ideológica, teórica, mas ela foi realmente uma luta física, tá? Uma luta de um poder sobrenatural que se opôs a um outro poder onipotente. Então, nesse conflito sobrenatural, de fato aconteceu, foi um conflito físico, foi verdadeiro, tá? E aí nós detalharemos mais acerca da rebelião de Lúcifer. O nosso tempo já chegou ao fim, né? Agora já são 4 horas. Então, nós estaremos no próximo sábado dando continuidade a esse estudo. Caso vocês tenham dúvida acerca deste assunto e em querer saber mais sobre isso, eu estaria à disposição para responder para vocês. Vocês podem perguntar no grupo da classe bíblica, tá? Do estudo bíblico. Ou então vocês podem ir anotando e aguardando quando nós terminarmos todo o estudo, vocês poderão ter um espaço de tempo para estarem comentando e perguntando sobre este assunto, ok?